Olá, gente, tudo bom? Saudações para vocês. Professor Felipe Minervino, vim trazer hoje para vocês aqui critérios que foram definidos pelo STF em relação à prisão temporária, decidida no dia 14 de fevereiro agora, de 2022, recentíssimo, tá? Então, por maioria, o plenário do STF fixou requisitos para a decretação temporária, previsto lá na 7.930. Então, nós temos lá 9.730, tinha o artigo 1º que falava, né? Que fala, caberá a prisão temporária. Vamos ver o que aconteceu então. Foram reunidas duas ADIs, a ADI 3360 e a ADI 4109, controle concentrado de constitucionalidade, né? Como requisitos. O que prevaleceu foi o julgamento do Fachin, foi o voto do Fachin, que julgou parcialmente procedente as ações para dar interpretação conforme ao artigo 1º que eu acabei de relatar para vocês. Então vamos ver como que ficou no final das contas a prisão temporária em 2022. Olha, é fácil. Primeiro critério, for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos e não mera conjecturas, tá? Elementos concretos. Vedada a utilização como prisão para averiguação, tá? Explícito isso, hein? Em violação ao direito da não autoincriminação, nemo teneto de tegere, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa. Segundo critério, aqui, né? Então não pode, né? Vedada a sua utilização quando o mero fato dele não ter uma residência fixa não é base, não é justificativa não ter residência fixa para critério de temporária. Olha lá, hein? Segundo critério, houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1º, 3 da Lei 7.960, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto. Então, esse rol aqui é taxativo, tá bom? Esse rol do artigo 1º, inciso 3º, quando houver fundadas razões de autoria e participação do indiciado nos seguintes crimes: homicídio doloso, sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão, rapto violento, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, envenenamento de água potável, substância alimentícia, quadrilha ou bando, genocídio, tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei do terrorismo, ok? Então esses crimes eles estão aqui mencionados explicitamente, tá bom? Vedada analogia ou interpretação extensiva do rol. Ele é taxativo. Terceiro critério, for justificado em fatos novos e contemporâneos. Importantíssimo. Mesma regra da preventiva, né, gente? Então, a prisão temporária tem que ser justificada em fatos novos ou contemporâneos. 4. For adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. 5. Não for suficiente imposição das medidas cautelares diversas previstas no 319 e no 320 do Código de Processo Penal. Então, se não cabível, medidas cautelares previstas no 319 e 320, aí sim poderá ser utilizado, manejada a prisão temporária, restringindo a liberdade. Estão vendo aí o caráter excepcional, seguindo a regra, né, da leitura constitucional. Abuso de autoridade. Na avaliação do Fachin, a utilização da temporária como forma de, para o Fachin, a utilização de temporária como forma de prisão para averiguação ou violação do direito à não autoincriminação não é compatível e caracteriza abuso de autoridade. Ele, inclusive, apontou duas ADPFs, a 395 e a 444, que o STF entendeu que a condição coercitiva de investigados ou réus para interrogatório é incompatível com a Constituição. Então, nessas duas, ele já tinha decidido que a condição coercitiva de investigado ou réu para interrogatório é incompatível com a Constituição, e esse entendimento deve ser aplicado também à temporária. Olha só, hein? Olha só, importante isso. Residência fixa. Como dito, não é constitucional a decretação da prisão temporária quando se verificar, por exemplo, apenas uma situação de vulnerabilidade econômico-social, pessoas em situação de rua, desabrigadas. Isso não é motivo, tá? Que lídimo
a se decretar uma preventiva, por violação ao princípio constitucional da igualdade em sua dimensão material. Com relação a fatos novos, reiteramos, tá? Então, sob a previsão que a prisão seja fundada em fatos novos ou contemporâneos, olha lá, 312, parágrafo 2º, ainda que se trate de dispositivo voltado à custódia preventiva, Fachin entende que ele também deve ser aplicado à temporária. Ele citou ainda que a exigência de verificar a gravidade concreta do crime, gravidade concreta do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais iniciadas, está prevista no 282.2 do CPP, regra geral de aplicação a todas as modalidades de medida cautelar. Então fica explícito aí, né? Que sejam fatos novos e contemporâneos, mesma regra da custódia preventiva, da prisão preventiva. Quanto às cautelares, o ministro reforçou ainda que deve ser observado o parágrafo 6º do 282, segundo o qual a prisão apenas será determinada quando a imposição de outra medida cautelar não for suficiente. Para ele, essa interpretação está em consonância com o princípio constitucional da não culpabilidade, de onde se extrai que a liberdade é a regra. Tá? A liberdade é a regra. A imposição de cautelar diversa da prisão, a exceção e a prisão, e qualquer modalidade é a exceção da exceção. Né? Maioria, o ministro Gilmar Mendes foi o primeiro que, em voto vista, já havia proposto a adoção de requisitos semelhantes. Na retomada do julgamento, ele ajustou seus votos à conclusão do Fachin, visando unificar o entendimento. Também integraram a corrente vencedora os ministros Lewandowski, Toffoli, André Mendonça e Rosa Weber. Eu não vou falar aqui dos novos votos, se vocês tiverem mais interesse em se aprofundar, deem uma lidinha na decisão, beleza? E é isso, é a novidade que eu vim trazer para vocês aqui hoje, prisão temporária, novas regras, com certeza isso vai ser um assunto muito falado por um bom tempo aí. Um abraço, tudo de bom e até mais.